Graça e paz, abençoados. Glórias ao Eterno por mais esse dia. Reinando em vida. Tem que reinar em vida, pessoal. A verdade é essa. O conhecimento da graça, a salvação que você tem que reinar em vida. Porque esse conhecimento é privilégio de poucos. Porque a fé não é de todos. Graça e paz. Eu quero fazer uma palhinha com vocês aqui e dizer o seguinte. Vamos ao Por quê? Por que que muitas pessoas não entendem e não vão entender? Muitas pessoas vão morrer sem entender a graça em Cristo, a liberdade em Cristo. Muitas pessoas vão morrer sem isso, tá? Porque Deus faz escolhas. Deus faz escolhas. Deus não faz acepção de pessoas. Porque até isso o sistema doutrinal e religioso não entendeu o que é acepção de pessoas. Mas Deus faz escolha. Deus não escolheu Israel? Deus escolheu os gentios? Não, Deus escolheu Israel. Então entende-se. Tem que entender os fatos bíblicos. Entendeu? Então Deus faz escolhas. Não faz acepção de pessoa, porque a acepção de pessoa vem no caso de juízo. Tá bom? Vamos lá. Porque embora existam muitos pregadores da graça, e para algumas pessoas isso não entra na mente. Poxa, tem vários pregadores aí da graça aí. Mas para muitas pessoas, o cara tá falando asneira, sabe? E olha eu acompanho também, né? E vejo que a maioria, posso dizer em peso, dos pregadores da graça, eles se atêm ao texto. Eles não ficam com falácia que nem, por exemplo, com filosofias, por filosofias. Eles não ficam com essas falácias, né? Porque assim, como que funciona o sistema doutrinal e religioso? Eles pegam um texto ali e pelo fato de não ter o discernimento, eles fazem uma lambança, tentam fazer explicações em cima de... Só que eles esquecem de ler texto e contexto, porque uma carta, para você entender uma carta, você tem que ler ela completa, para você entender o seu contexto. Não é assim que funciona? É, porque eu não posso pegar uma carta e ler ela pela metade e falar, não, já entendi a carta. Não posso fazer isso, eu tenho que ler toda a carta. Então o que o sistema doutrinal e religioso faz? Na maioria das vezes, na maioria em peso, para te enganar, eles pegam um versículo isolado e faz maior lambança para jogar ali a sua doutrina do engano. E aí você, pelo fato de estar escrito, não está escrito na Bíblia. Aí você é pego de surpresa. Você é mais um enganado dentro desses calabouços, né? E é isso que eles fazem. Porque para entender a graça, primeiro, a fé não é de todos, como está escrito. A fé não é de todos. E como está escrito também, não depende de quem quer e nem de quem corre, e sim de Deus usar a sua misericórdia. É Deus que dá a entender, é Deus que se dá a entender a você. Então, ou seja, a pessoa, por mais doutor que ela seja, teólogo, que manuseia bem ali as escrituras, ela não tem entendimento. Tanto é que até hoje o povo não entendeu as duas alianças. Não entendeu para quem foi a primeira aliança. E por que a primeira aliança foi desfeita. Não entende. E aí vivem debaixo de uma aliança de condenação e morte, trazendo para os incautos das suas denominações, né? Enfim, embora os filhos façam parte de carne e sangue, estão na debilidade da carne religiosa ou não, pois Deus é soberano e tem a onisciência. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas, nada foge do plano de Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ou seja, o menor, você está lá em Gálatas 4:1, né? Que Deus permite ainda que essas pessoas vivam nesse engodo, porque o controle é dele. Ele ainda deixa essas pessoas nesse engodo, tá? Porque Deus predestinou todas as coisas foram predestinadas por Deus.
Você vai entender ao longo dessa mensagem. Mas está sobre curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Entendeu? Gálatas 4:2. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Todas as coisas foram predestinadas por Deus. Todas as coisas. Porque nada foge ao controle de Deus. Por isso não se atribui imperfeição ou erro a Deus. Não se atribui por quê? Tudo foi predestinado por Ele. E tudo tem um objetivo. E segue um padrão ao qual Deus predestinou. Embora aos nossos olhos muitas coisas podem parecer gritante, de ruins, né? Ou bom, ruim ou bom, né? Aos nossos olhos, uma coisa horrenda, né? Aconteceu, mas tudo isso está no controle de Deus. Porque se eu não entender isso, então Deus perdeu o controle. Entende? Não está escrito que os planos, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados? É isso. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então tudo que acontece está no controle de Deus. Controle absoluto de Deus. Só não entende isso quem está dentro do sistema doutrinal. Porque acha que você tem que permitir Deus habitar na sua vida. Isso é uma sandice, isso aí não existe. Isso é um engodo doutrinal e religioso. Quem quer aceitar Jesus? Balela. Como é que você vai aceitar um ser que já está em você? Isso aí não existe. Nunca existiu. Um ser que já está dentro de você, como é que você permite ou não ele estar na sua vida? Desde quando você nasceu, Deus já te conhecia. E todos os dias da sua vida foi predestinado por Ele. Todos. Até o fio de cabelo da sua cabeça, Ele sabe. Cada fio do cabelo da sua cabeça. Cada fio. Ele tem contado, Ele sabe. Como é que um Deus desse aí pode ser pego de surpresa, que nem o sistema doutrinal e religioso prega? Mesmo que essa pessoa queiram continuar na prática de obras religiosas meritórias e em ordenança da lei mosaica, e assim frequentar templos, igrejas, ficando embaixo de tutores, quer dizer, aios, ainda assim estão no controle de Deus. Pois, como diz, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Pois se eu digo que Deus está no controle de tudo, e todos os meus dias estão escritos e determinados por Ele, como diz a palavra, assim estando escrito que eu entenderia a graça, então Deus predestinou tudo e em um determinado momento eu dou preferência a continuar no engano religioso. Ou seja, é o livre-arbítrio aí que as denominações pregam. Eu frustrei os planos de Deus. Ou seja, se Deus escreveu ali, todos os meus dias estão contados, e de repente, dentro desses planos de Deus, vou dar um exemplo, é para mim viver até os 90 anos, aí do nada, em um determinado momento ali, sofro um acidente e morro antes de chegar aos meus 90 anos. Os planos de Deus foram frustrados. Isso não existe. Isso não existe. É engodo religioso. Se os planos de Deus não podem ser frustrados, como é que em um determinado momento um acidente me levou à morte? Então quer dizer que o que Deus predestinou até os meus 90 anos foram frustrados. Para você ver que tudo está no controle de Deus. Pois Deus fez você entender. E Deus faz suas escolhas. Tem gente que não tem maturidade espiritual de discernir, pois tudo, sem exceção, está nos planos de Deus. E assim, descansamos sabendo que tudo está bem. Essa é a verdade, tudo está bem. Porque se tudo está no controle dele, eu não vou me desesperar. Aí é que entra a liberdade em Cristo. O descanso em Cristo.
Religiosos não vivem no descanso, vivem lutando contra um pseudo-diabo, para não ir para um pseudo-inferno, buscar a sua salvação. E você tem que dar o dízimo, você tem que dar a oferta, você tem que se esmerar com isso, se esmerar com aquilo, você tem que fazer isso, tem que buscar alma. É um desespero total. Isso é descanso? Não é descanso nunca. Isso é imposição das religiões na sua vida. Todos estão debaixo do controle de Deus. E pelo fato da fé não ser de todos, eu não posso forçar você a entender o nível de glória que muitos em graças estão. Por isso que a gente fala, tudo depende de Deus. É Deus que tem que aclarar o seu entendimento. Você pode ler, você pode ouvir por horas a graça, mas você não entende. Assim como nas religiões nós fomos enganados. Você lê algo escrito ali, mas pela manipulação religiosa, você não entende o que está escrito. Como um exemplo, vou dar aqui. Lá está escrito assim, que não vos veio tentação que não fosse humana. Não vos veio tentação que não fosse humana. Aí você lê essa frase dentro do sistema doutrinal religioso, o que vai trazer à sua mente? Manipulação. Porque o sistema doutrinal religioso vai falar que a tentação é de um pseudo-capeta, um chifrudo, um ser espiritual que nem existe. Tá vendo como o sistema doutrinal religioso predomina na mente dos incautos? Porque até um versículo simples lido ali, sem posição de religião nenhuma, você entende que a tentação não é de um ser espiritual, como está escrito. A tentação é humana. No sistema doutrinal também você vai ler lá que Jesus disse: quem vos acusa é Moisés. A lei mosaica. Quem vos acusa é Moisés. A religião, você lê com o pensamento doutrinal. O pensamento doutrinal te leva a pensar o quê? Quem vos acusa é Moisés. No sistema doutrinal, quem vos acusa é um diabo, é um ser espiritual, que não existe. Você está vendo? É uma manipulação, é um engodo religioso que vem predominando há mais de 2000 anos. E o povo está dentro desse contexto aí. Só que está sob tutores até o tempo predestinado por Deus. Até o tempo que Deus permite. Até o tempo que Deus quer. Permite não, Deus quer. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, Hebreus 5,13. Mas o alimento é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. No sistema doutrinal e religioso, eles querem dizer que esse alimento sólido é você receber a repreensão do líder. É você receber a repreensão do líder ali. Ou seja, tem líder que praticamente humilha a pessoa. Aí ele diz, não, você tem que receber o alimento sólido. Você tem que crescer. Não é assim que o texto está dizendo. Não é isso. Isso aí eles falam para te enganar. Que esse é o alimento sólido. Só que não é esse o alimento sólido. O alimento sólido é o discernimento da palavra. É discernir a palavra. E não se escandalizar. Note que tudo o que você fala, tudo que a gente fala, quando você está em graça, para o sistema doutrinal religioso é um escândalo, é loucura, heresia. Eles chamam de herege. A graça dada a Cristo, a graça dada a Paulo por Cristo, era loucura para os que perecem. Era loucura. Vamos ler lá como diz. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu,
por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. Quando você fala que não é mais por obras meritórias, jejum, batismo, sacrifício, que eles fazem nas obras, nas determinadas religiões, e sim por graça, sem méritos de obras religiosas, e que a tentação é humana e não de um ser espiritual chifrudo, eles te chamam de herege, te chamam de louco. Mas, pô, tá escrito. Eu tenho que dar crédito ao que está escrito. Não no sistema doutrinal e religioso manipulador. Não posso dar crédito a eles. Porque senão eu desmereço a Cristo. Com isso eu quero dizer que você não pode convencer ninguém desta liberdade em Cristo. É Deus que se dá a conhecer. É Deus que se dá a conhecer. Por isso que tudo está no controle dele. Tudo está no controle de Deus. Porque Deus está no controle de tudo. Algumas pessoas irão morrer, que eu disse, algumas pessoas irão morrer e não alcançará essa maturidade espiritual. Por quê? Porque Deus não falha. Muitos, ao entender a graça, se escandalizam. Vamos supor que essa pessoa, vamos supor que Deus não tem o controle de tudo. Vamos supor que Deus não tem o controle, que é o que o sistema doutrinal prega. Então, se essa pessoa entendesse sem o controle de Deus, ela iria se escandalizar, daria lugar à carne, ou seja, que agora estamos na liberdade em Cristo. Você vê que essas frases são faladas por religiosos, quando você traz as verdades contida na graça de Deus, pela liberdade em Cristo. Quando você traz essas afirmações que agora não é mais por obras, é por graça, não é mais por méritos, não é mais batismo, o nosso batismo foi de morte, foi de cruz, não é mais nas águas, não se faz mais jejum, não se dá mais o dízimo. Isso aí eles usam para te manipular. Isso é uma algema religiosa. Também, mesmo assim, estão no controle absoluto de Deus. Mesmo que essas pessoas estão aí dentro dessas religiões, dando ouvido a esses doutores da lei. Doutores. Deus é soberano e predestinou todas as coisas. Deus poderia ter destruído qualquer lembrança da lei e impedido o homem de levantar esses templos religiosos. Ele não fez. Por quê? Ele predestinou todas as coisas. Está tudo no controle dele. Ainda que essas pessoas estejam nesse âmbito de engano, é como a palavra dele diz, que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Essa ainda, mesmo que esteja no engano, é um filho eleito de Deus. A liberdade foi para a liberdade que Cristo vos libertou. É na mente. É você não viver escravo de um sistema doutrinal e religioso que quer dominar toda a sua vida. É na mente. Deus está sob o controle de tudo, gente. Mas você, a quem Deus se deu a conhecer em graça, continue no crescimento da graça e não se submeta a dogmas e preceitos religiosos. Descanse. O Eterno está no controle de tudo. E se sua família ainda não foi despertada do engano doutrinal e religioso, dê graças a Deus. Porque tudo está bem. A verdade é essa, tudo está bem. Você em graça sabe para onde eles vão. Não se atemorize pelo comer ou beber. Procure a melhorar sua forma de se dar bem com seu semelhante. É isso que importa. Se dar bem com seu semelhante. O sistema doutrinal e religioso sempre vai levantar paredes de separação. Lembra lá a passagem lá que o cara orava de si para si mesmo. Ele orava como? Como é que ele orava?
se garantindo no legalismo de Moisés. Ah, eu jejuo tantas vezes, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, dando todo o legalismo, montado em cima do legalismo mosaico. Ou seja, levantando a parede de separação com o seu semelhante. Deus, em sua soberania, ele encerrou os feitos da carne na carne. Isso quer dizer que você é a igreja perfeita, gloriosa, pura e sem mácula diante de Deus. Em carne você é débil, mas em espírito perfeito diante do Pai. Essa carne não se converte. Essa carne ela tende às coisas ruins da vida. Mas ainda assim está no controle de Deus. Porque nada foge ao controle de Deus. Tá bom, meu irmão? Acredite, creia na graça de Deus que transformou essa igreja, que é você, perfeita, sem mácula. E o pó vai voltar para a terra, mas o Espírito do Filho de Deus, Deus não perde o controle, meu amigo. Deus não perde o controle. Deus não é pego de surpresa. O Espírito do Filho de Deus irá voltar para Deus. É o que está escrito em Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7. Então, fora do que você está escutando, é engodo religioso, mentiras. Porque um filho de Deus jamais perde a salvação. O que é a salvação? Vida eterna com o Criador.